Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Andar do bêbado, universos múltiplos, conceito de emergência. Hoje você verá como essas teorias se relacionam com a questão do antropocentrismo. Uma reflexão aprofundada sobre o princípio antrópico é o que o professor do Instituto de Física da URGS, Horácio Dottori, nos mostra hoje. Eu agradeço ao Instituto de Física que me dá essa oportunidade de falar sobre um tema que é um tanto borderline entre a filosofia e a física ou a ciência. Então, essa é um pouco a ideia dessa palestra que eu preparei sobre o princípio antrópico, do qual venho lendo muitas coisas durante os últimos anos, né? Não é só disso que vive um físico, mas é bom ter alguma influência extra, né? Então, a minha apresentação vai ter esses tópicos aqui, as definições básicas, o que propõe o princípio antrópico, o conceito de emergência, a sintonia fina, nucleossíntese primordial e as estrelas e o carbono, processos determinístico e estocástico, o andar do bêbado, que vocês veem que se diferencia muito do resto dos subtítulos, processos criados pelo homem e outros, questões e considerações finais. Então, o que é antrópico? Antrópico é referente ou relacionado ao ser humano. Quando vocês veem antropocentrismo centrado no ser humano, né? Ou ao período de existência do ser humano na Terra. Isso é muito importante ter em conta as escalas de tempo. Em ciência, as escalas de tempo são muito importantes. Os hominídeos apareceram há entre 4 e 2 milhões de anos, mais ou menos. O Australopithecus apareceu há 3,5 milhões de anos, tinha um volume craniano de 450 mililitros, né? Um pouquinho menos de meio litro. Essa é uma dos parâmetros antropométricos que usa os que classificam, os que estudam a história do homem, né? Aliás, presentemente também parece ser que o volume craniano em relação ao peso total dos mamíferos tem muito a ver com o grau de inteligência dos mesmos. O Homo habilis, que já fazia algumas ferramentas, existiu há quase mais de 1 milhão de anos depois, ou seja, há cerca de 1,8 milhões de anos. O seu volume craniano era muito pouco, e se isso significa evolução, vocês veem que é muito pouco para 1 milhão de anos, parece muito pouco. Nós já temos quase 1,5 litro, né? A vida aparece na Terra há 800 milhões de anos. Vejam que é um fator de quase 80 relações, né? Ou mais. O sistema solar tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. E o universo tem mais do dobro
do que o sistema solar. Ou seja, houve um desenvolvimento do universo prévio à aparição do sistema solar, que é muito mais tempo do que passou entre o início do sistema solar e os nossos dias. Tá bom? Então vamos lá. O princípio antrópico é a consideração filosófica de que as observações do universo devem ser compatíveis com a existência da vida consciente e inteligente que realiza a observação. Ou seja, nós estamos observando o universo já de uma forma científica há 500 anos, e o que o princípio antrópico propõe é que toda essa evolução, né, que desemboca nesse sujeito que nós chamamos consciente e que tem uma ideia, uma consciência, com perdão da redundância, do seu entorno e se pergunta sobre o entorno. Tá? Esse princípio foi lançado, vejam que foi um desafio forte do sujeito, por Brandon Carter, na Polônia, nos festejos do 500º aniversário do nascimento de Copérnico, se realizou lá a reunião da União Astronômica Internacional. Eu estive presente, era estudante na época, e estava na Alemanha. E o Brandon Carter lançou essa bomba no meio da Cracóvia. A reunião foi em Cracóvia, né? Não foi na capital, onde Copérnico desenvolveu toda o seu trabalho, o mais importante do seu trabalho. Então ele praticamente lança a ideia de que o antropocentrismo, porque para mim os conceitos do princípio antrópico não é mais nada que o antropocentrismo, ou seja, se o universo evolui para a existência de nós, né? Novamente. Né? Então, essa ideia permeou a filosofia e o trabalho de diversos pensadores, entre eles Hegel, Kant, e os astrônomos Eddington e Jeans, em uma forma um pouco mais científica. O princípio antrópico ele tem duas versões. Uma versão fraca, que o próprio Carter lançou no ano 73, que é que a nossa existência como criatura inteligente baseada na química do carbono, por si só, impõe uma espécie de efeito de seleção no universo. Isso pode ser visto de duas formas, que eu já vou explicitar depois. Né? Quando a gente vê desse extremo, ou seja, depois de passados 13 bilhões de anos, todos os processos aparecem linearizados. O que eu quero dizer com isso? Parece que hoje o Facebook nos acostumou que existe uma linha do tempo. Nessa linha do tempo nós colocamos o que é mais prazeroso para nós. As coisas que não são prazerosas não entram na linha do tempo. Um pouco essa ideia eu vou trazendo, né, ao longo das 35, 36 slides que vou apresentar. Por exemplo, a constante de gravitação, se a constante de gravitação mudasse ligeiramente, ou seja, em vez de a Terra nos atrair agora aqui na superfície com uma aceleração de 9,8 km por segundo a cada segundo, provavelmente todo o universo seria totalmente distinto e nós não estaríamos aqui para constatar isso. Essa é uma das coisas surpreendentes. Ou seja, parece haver uma sintonia fina dos parâmetros que regulam as leis físicas, no qual esses tópicos eu vou voltar recursivamente durante a minha palestra.
essa versão fraca é um pouco mais elaborada por Tipler e Barrow, no seu livro sobre princípio antrópico, e é totalmente coerente com o que disse, com o que colocou Brandon Carter, e diz que as quantidades físicas e cosmológicas observadas não são igualmente prováveis, mas tomam valores restritos pelo requerimento de que existem lugares onde a vida baseada no carbono possa evoluir e que o universo é velho o suficiente como para que isto tenha já acontecido. Bom, que isto tenha já acontecido é óbvio, porque nós estamos aqui. Pelo menos aconteceu há 3 ou 4 milhões de anos, quando a vida inteligente, né, apareceu na Terra. Muito bem. Agora, uma outra versão do princípio antrópico que propõe o próprio Carter e que ela já tem uma raiz um pouco mais teleológica, se não teológica mesmo. Teleológico quer dizer que um pouco que os fins justificam os meios, né? Ou seja, a finalidade está dizendo que os meios realmente para chegar a ela eram isso e não tem mais outros, tá? E então essa teológica, bom, todo mundo sabe, é a versão mais restritiva do teleológico, que existe um criador que disse, bom, aqui está, joga aí as coisas, e deixou de ser criador no momento em que ele mesmo está respeitando as leis, já que até agora nunca eu vi um porco voar, né? Nem um peixe sair caminhando pelas ruas. O universo deve ter aquelas propriedades que permitam a evolução da vida em algum estágio da sua história. Como vocês veem, é uma colocação muito mais estrita que a anterior. Ainda ambas de raiz metafísica. Então, o princípio antrópico, versão forte, segundo Brandon Carter, isto assim é. Isto acontece porque o universo é compelido, já tremendamente restritivo, a evoluir, ou seja, isto dizer que o universo é compelido a evoluir, é dizer que há alguém que está forçando o universo a evoluir, que há alguma inteligência, que há algum mecanismo para que isso aconteça. Para a emergência da vida consciente e inteligência no seu interior. Aqui aparece um outro conceito que é o de emergência. Então, aqui aparece o conceito filosófico de emergência, e este no sentido de surgimento, não de emergência do pronto-socorro ou de um acidente na rua, mas no sentido de aparição, de surgimento, de algo que não existia e aparece agora, né? Quer dizer que não é fundamental ab início. Isso quer dizer, do início não existia esse conceito, né? Mas deriva de outros conceitos ou ações primordiais. Já vou dar exemplo. Hoje, por exemplo, se discute se o tempo é emergente ou primordial. Uma das discussões mais fascinantes da física, que está agora saindo da metafísica para a experimentação. E eu queria mencionar o trabalho desse colega Roberto Serra, da Universidade Federal do ABC, que acaba de fazer experimentos em laboratório maravilhosos sobre esse particular, que estou falando de 15 dias atrás, foi publicado agora e apareceu em todas as revistas internacionais. Mas não posso entrar em detalhes por causa do tempo que temos para isso. O conceito de emergência faz referência àquelas propriedades ou processos de um sistema
não reduzíveis às propriedades ou processos de suas partes constituintes. Ou seja, eu não posso reduzir uma cidade a uma soma de casas. Isso não existe. Ou seja, a cidade é uma criação social. É uma criação social no sentido que existe um monte de coisas que são necessidade de que 4 milhões de pessoas morem juntas. Você não pode amontoar 4 milhões de pessoas num lugar por ano sem que existam estas condições básicas. E aqui vocês têm um conceito de emergência que, em princípio, não depende de uma ação pensada, que é como se chama isto das termitas, né? Perdão? O cupim, isso, mas não sei como se chama o habitáculo do cupim. Compõe cupim zero. O cupim zero, ele é, aliás, os insetos e nós são os únicos que demonstramos uma ação coletiva em criar coisas. Tá? Por felicidade nossa, por enquanto, os seres humanos são um pouco mais sofisticados, né? Então, aqui vocês veem uma ação emergente. Não é a soma das coisinhas que faz cada cupim, faria cada cupim por separado, mas é uma ação coletiva para criar essa maravilha de árvore. Agora, eu vou mostrar alguns dos elementos surpreendentes da natureza que a nós que estamos estudando, que estamos entendendo, procurando saber como é o universo nos últimos 500 anos, ou seja, de Galileu para aqui, é quando começa esse estudo em forma sistemática e metodológica, eu vou mostrar alguns desses fatos. A sintonia fina. Para isso eu recomendo, está traduzido ao português por um colega da USP, o livro de Sir Martin Rees, 6 números, as forças que moldeiam o universo. E o Rees, no seu livro, analisa 6 constantes, que hoje conhecemos como constantes, ou parâmetros da física. Esses são esses números que estão aqui, N, Epsilon, ômega, lambda, R e D. Eu vou mencionar que são eles. N é a razão entre a força gravitacional e a força eletromagnética. Epsilon é o que nós chamamos de efeito de massa, que funciona no Sol, ou seja, quando a gente transforma 4 átomos de hidrogênio em um de hélio, se nós transformamos 1 quilogramo de hidrogênio em hélio, nós não teremos 1 quilogramo de hélio, temos 930 gramas. Os 70 gramas restantes foram transformados em energia luminosa e é o que permite a vida na Terra. A luz que chega da Terra é subproduto da queima de 10 bilhões de quilogramos de hidrogênio por segundo no Sol. Isso nos diz também que o Sol vai durar 10 bilhões de anos. Né? Então, esse número N é gigantesco. A força eletromagnética, que é a nível de um átomo, a força entre os prótons e os elétrons, é 1 trilhão de vezes mais forte que a força gravitacional. Isso nos indica que o universo tem que ser neutro, porque senão teria um aspecto totalmente diferente se existissem poucas cargas livres no espaço físico de uma galáxia. Então, esse N, se ele fosse um pouquinho distinto, então o Sol, por exemplo, duraria, em vez de durar 10 bilhões de anos. Se N, a força gravitacional, fosse um pouquinho maior, provavelmente o Sol queimaria todo o hidrogênio que tem em uns poucos anos,
e nem teria dado lugar a surgimento da vida na Terra. Então, ali vai por diante. Ômega é a densidade de matéria no universo, que hoje conhecemos razoavelmente bem, soma da matéria comum, tudo isso que vemos aqui, e a matéria escura, que não sabemos muito bem o que é. Lambda é a energia escura, que também não sabemos o que é, estamos trabalhando feito loucos. R são as rugas iniciais do universo, sem as quais não poderia ter se condensado a matéria em galáxias, estrelas e mesmo em lugares como nós. Nós temos 10 na 30 átomos de hidrogênio dentro do nosso corpo, né? É uma quantidade gigantesca, a média do universo é 1 átomo a cada 10 metros cúbicos, né? Ou seja, o universo é um vácuo muito grande, né? E o fato de nós termos bloqueados em nosso corpo, ou a Terra bloqueada no seu volume, tantos átomos, indica que em algum lugar esses faltam, né? Ou seja, rugas primordiais são necessárias para que isso aconteça, e assim vai pela frente. E o D é as dimensões simples, que todo mundo conhece, 3 dimensões espaciais e uma temporal. Se um universo tivesse 2 dimensões, ou 5, ou 15, ou 1000 dimensões, teria sido a coisa distinta? Obviamente que sim. Há alguns parâmetros simples que mostram que isso é assim. Por exemplo, 2 dimensões permitem infinitas formas geométricas similares, perfeitas. Todos os polígonos do triângulo até o círculo, vocês podem desenhar um polígono, um triângulo com 3 lados iguais, um quadrado com 4 lados iguais, né? Em contraposição ao retângulo, e assim pela frente, um hexágono com 6 lados iguais, um dodecágono com 12 lados iguais. Mas em 3 dimensões vocês não têm isso. Vocês têm só os sólidos pitagóricos. Ou seja, a dimensionalidade nos dá a entender que existem algumas questões de simetrias que acabam se refletindo, por exemplo, na construção de cristais, né? Cristais de gelo, qualquer outro cristal que vocês enxerguem, ele sempre tem algum tipo de simetria, né? Muito bem, vamos aí então isso é o que nós chamamos de sintonia fina. Então, aparentemente, essa sintonia fina é um tanto surpreendente, né? E então eu mostro a continuação outro que, pela sua importância na constituição da matéria, é fundamental para a vida. É a relação entre o número de prótons e de nêutrons que há no universo. Os prótons são o núcleo de um átomo de hidrogênio. Tá? O elemento mais simples da natureza é o núcleo de um átomo de hidrogênio, né? Que o hidrogênio neutro é neutralizado por um elétron. Tá? Então, e os nêutrons é uma partícula aproximadamente igual ao próton, mas ele é neutro, não tem carga elétrica. Tá? Não tem carga elétrica. O nêutron tem uma peculiaridade, ele decai. Ele decai. O próton não. O próton é terrivelmente estável, com um tempo de vida muito maior que o tempo do universo atual. Né? Então, o nêutron, ele em que decai? Ele decai em prótons, elétrons e outras partículas menores, neutrinos. Né? Como decai? Ele decai muito rapidamente. Em 600 segundos, o número de prótons que há, se estão livres, se reduz a metade. A cada 600 segundos. Se vocês começam com 1 milhão, para dar um número, em 600 segundos vocês têm 500 mil, depois de 600 segundos, 250 mil, depois 125 mil, depois 67.500, depois 32 mil, e lá vai decaindo, em pouco menos de um dia, vocês ficam com 1 ou 2 nêutrons, onde tinham 1 milhão. Então, como é
que existem tantos nêutrons hoje no universo dentro dos átomos, dos elementos que conhecemos. Os nêutrons que existem é porque quando eles se ligam com um próton, eles estabilizam. Ou seja, quando... Bom, é isso mesmo, né? Se ligam com um próton, formam um átomo de algum elemento, ou com vários nêutrons com vários prótons, se formam os elementos da tabela periódica dos elementos. Isso é o que hoje conhecemos, né? Então, vejam, essa é a imagem que nós temos hoje do universo. O universo é uma coisa, aqui corre o tempo, né? Que começou em uma grande explosão que chamamos de Big Bang. Se produziu uma expansão violenta inicial, que chamamos de inflação. Depois se estabilizou um pouquinho e quando tinha por aqui pelo meio, né, entre 1 e 3 minutos se formam os elementos mais simples, que já vou mostrar. Quando tem 400 mil anos, existe um fenômeno que chama-se separação da matéria e da radiação, porque a radiação nos primórdios está em equilíbrio com a matéria, mas ela se esfria mais rápido que a radiação, e nesse momento, quando o universo tem 400 mil anos, esse fenômeno acaba. A radiação agora está mais fria, ela evolui pelo seu lado e a matéria evolui por outro lado, né? Estão convivendo no universo, né, pacificamente, mas não mais se influenciam um e outro. Depois está a formação das primeiras estrelas, né? Aqui existe uma época chamada época escura, não passa nada, logo começa a formação das primeiras estrelas, né? Depois a formação das primeiras galáxias, até os dias de hoje. E aqui essa forma mais acentuada da curva indica que o universo está há uns 10 bilhões de anos em expansão acelerada. Tudo bem. Como vocês veem, se isso é uma seta do tempo, nós temos em 13 bilhões de anos uma visão linear dessa evolução. Coisas aconteceram, muito bem, é que nem eu acordo de manhã, tomo café da manhã, penteio, faço a barba, boto, trabalho, né? Todo linearizado, mas nós sabemos que as coisas não são assim, né? E por que não são assim? Mas então eu vou voltar a este assunto da abundância do carbono. Por que é importante? Porque nós somos, toda vida é parte da química orgânica e é influenciada essencialmente pela existência do carbono. Tá? Essencialmente pela existência do carbono. Então, a aparição do hidrogênio, aqui está o mesmo gráfico que mostrei antes, só com alguns ícones mostrando idades. O hidrogênio, os núcleos de hidrogênio, ou seja, os prótons e os nêutrons soltos que aparecem mais ou menos quando o universo tem uma idade de 1 bilionésimo de segundo, eles começam a interagir entre eles quando o universo tem 1 segundo de idade. Isso representa qualquer coisa como uma temperatura de 1 bilhão de graus Kelvin. Tá? Ou 1 bilhão de graus. E isso dura 3 minutos, essa interação. 3 minutos. E nesse intervalo de tempo aqui, o número de nêutrons se reduziu a 1/7, supondo que ambos estavam igualmente divididos. Vejam o que estou dizendo. Supondo que ambos estão igualmente divididos. Que nessa época, quando tinha 10 na menos 8 segundos, 10 na menos 6 segundos, 1 bilionésimo de segundo, nós tínhamos igual quantidade de nêutrons e de prótons.
Porém, os prótons começam a decair, os nêutrons começam a decair, a dar mais prótons e elétrons, e vão decaindo. Se nada acontece, isso continua, mas acontece. Acontece em um dado momento, a uma dada temperatura, que é melhor que falar de temperatura que de idade, aí começam a interagir e a formar um isótopo do hidrogênio que chama-se deutério. É um próton mais um nêutron, né? Um próton mais um nêutron forma um deutério. Eu só vou pedir, não se preocupem com todas essas setinhas aqui. O deutério, ele é estável, mas rapidamente ele se transforma em hélio 4. O hélio 4 é 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ao final desses 3 minutos, nós temos prótons, deutério, hélio 4, se formou um pouco de lítio, o berílio nem entra em conta. Isso aqui é 1/bilionésimo desse. Esse aqui é mais ou menos 8 a 10% do número de prótons que há. Então, a linha do que sai depois de que o universo tem 3 ou 4 ou 5 ou 10, tanto faz para nós, minutos de vida é prótons, deutério, hélio, pouquinho de lítio, 1/bilionésimo de lítio. Muito bem. E o carbono? O carbono não se forma aí. Nenhum outro elemento se forma nessa fase do universo. Tem que esperar bilhões de anos para começar novas transformações. Quando aparecem as estrelas. Não há possibilidade de formar carbono nessa fase de evolução do universo, né? Só no interior das estrelas. Por quê? As temperaturas são corretas para formar, mas o tempo é muito curto. Precisamos de muito tempo para formar carbono. E por quê? Esse fenômeno foi só entendido nos anos 50. Faz qualquer coisa como 60 e poucos anos, né? E o assunto é que o carbono é carbono 12. Ele se forma pela união de 3 núcleos de hélio. Mas isso é muito simples de dizer, mas é muito difícil de aceitar probabilisticamente que 3 núcleos de hélio batam simultaneamente para formar um carbono. Precisa de um estágio intermédio, né? Para dar um pulo, precisa de um degrauzinho, aí para pisar nesse degrauzinho, pisar no outro e pular do outro lado do muro. Senão não dá. Os cálculos da física mostram isso. Por que razão? Porque 2 hélios para formar um berílio 8, que é um estágio muito pouco estável do átomo de berílio, dura tão só 10 na menos de 1/bilionésimo de bilionésimo de segundo. Isso aqui se desmancha muito rapidamente. E essa reação para formar o carbono só pode acontecer no núcleo das estrelas, onde os tempos são muito longos. O Sol, como eu falei de início, dura 10 bilhões de anos. Então, ali dentro, há tempo para que esse inestável, cada vez que se forma um desses que faz pic, 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 forma e desforma, forma e desmancha, forma e desmancha, daqui a pouco bate com um hélio 4 e forma um carbono. Há tempo suficiente, bilhões de anos. Tá? Aí é que se forma o carbono que nós temos, né? Nos nossos corpos, né? Que estamos queimando nos carros, tudo isso se formou. Nós somos parte das estrelas. Nós nos formamos, o material que nos compõe saiu do interior das estrelas. Não há outro jeito, né? A menos que a física esteja totalmente errada, né? E lá vamos para frente, então. Vamos fazer algumas reflexões sobre o que já falamos. Aqui você pode pensar que isto é uma tautologia, ou seja, uma verdade que se retroalimenta.
ou você pode intuir uma aproximação a uma entidade suprema ou um Deus que fez uma brincadeira que dura 13,2 bilhões de anos, como muita gente aceita, né? Para que acontecesse a vida. Ou, na segunda, que existem vários processos possíveis e que probabilisticamente Deus é aquele onde, num ponto remoto do nunca, a Terra, a vida surgiu, né? Uma destas vertentes é a dos universos multiversos ou dos universos múltiplos ou multiversos. Eu vou comentar um pouco no final. Agora, o importante para ver se realmente a evolução do universo é tão linear assim é nós vermos que outras possibilidades há. Na época em que o Copérnico ele propôs o Sol como centro do sistema solar, que nós tínhamos era o chamado antropocentrismo, ou seja, a Terra no centro de todo o universo, no qual, obviamente, era um pensamento metafísico por falta de conhecimento do que era a estrutura do sistema solar e um desconhecimento total, absolutamente total, do que era a estrutura do universo, as escalas, que só veio se conhecer no século passado. Então, o meu argumento é que é exatamente o que está acontecendo agora. Nós temos alguns indícios da evolução do universo muito firmes, eles também tinham, a gente vê passar o Sol todos os dias, não sente a Terra girar, né? E esse determinismo se vê confrontado com o avanço do conhecimento. Então vamos lá. Processo determinístico e estocástico. Para isso, o primeiro exemplo que trouxe é a nossa própria vida. Nós vemos, eu já ao longo de 72 anos, a minha vida totalmente linear, como vê cada um de nós. Mas não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no segundo próximo, né? Obviamente, a sociedade se estrutura para linearizar a vida, para que tenhamos certeza do que vai acontecer amanhã, de que o nosso filho tenha certeza de que vai ir à escola, de que vai tomar o café da manhã, mas isso pode ser facilmente desmanchado. Ou existem exemplos de coisas que não acontecem assim. Você sai à rua, tem um acidente, quebrou essa certeza. A organização social tende a prolongar essa certeza. Tá? Eu acho que o exemplo da evolução da vida, como o Facebook coloca, né? A linha da vida, é porque nós queremos que a vida seja uma linha, mas ela não necessariamente é assim. 40 mil acidentes de carro com morte por ano, 40 mil mortes em acidentes de carro por ano, indicam que essas pessoas, obviamente, não saíram para morrer à rua. Eles saíram para ir a fazer alguma coisa, se depararam com a morte. Pior aqueles que ficam tetraplégicos, não têm mais possibilidade da vida, com todas as facilidades, como a gente tem no uso de todas as suas propriedades, né? Então, a organização social tende a fazer isso, mas isso não é exatamente assim. Ou seja, na verdade, isso aqui é o que acontece. A famosa frase, estar no mato sem cachorro, quer dizer exatamente isso. Se a gente tem um cachorro no mato, o cachorro sabe sair do mato. Se a gente não tem o cachorro, então não é muito mais difícil sair do mato. E acontece o que este senhor Leonard Mlodinov, ele descreveu nesse livro tão belo, que eu recomendo a todos vocês, que se chama O Andar do Bêbado, está traduzido ao português, né? Muito bom, precioso livro, lindíssimo livro, né? Onde mostra que, inclusive, grandes personalidades como o cara do Facebook, cantores famosos, tiveram a sua fama praticamente numa forma fortuita. E ele conta, de início no livro, um caso muito interessante. O de um espanhol que ganhou a loteria da Espanha.
A loteria de Espanha parece ser a mais velha, eu não sabia isso, li no livro, né? Começou em 1800 e pouco. E o cara, perguntaram, ele acertou o número, terminava em 48. Ele disse, por que ele tinha apostado no 48? É fácil, disse. Eu sonhei, durante 7 dias, o número 7. E 7 vezes 7 é 48. Então, por não saber a tabuada, o cara foi premiado com não sei quantos milhões que era a moeda de Espanha na época, pesetas, né? Então, vejam que curioso, né? Ele provavelmente na escola levou um 0 por não saber a tabuada, mas ganhou a loto por não saber a tabuada, porque se ele fazia 7 vezes 7, 49, não ia ganhar a loto, né? E então, é muito interessante, eu lhes recomendo. E aqui eu lhes mostro um processo físico que tem o andar do bêbado, que é os fótons que saem do interior de uma estrela para atingir a superfície. Veja, o raio do Sol é 1.200.000 quilômetros. Então, a luz, viajando a 300.000 quilômetros por segundo, devia demorar da ordem de 4 segundos em se produzir o fóton no interior do Sol e sair à superfície. Mas se isso acontecesse, o Sol colapsaria. Felizmente não acontece. E o que acontece é que o fóton tem que trabalhar muito para sair à superfície, essa luz que nós vemos aqui. Ele nasce como um fóton terrivelmente energético e acaba saindo como a luz visível, né, que nos atinge, né? E ele, nessa trajetória, bate com partículas, se desvia, sai, vai perdendo energia, até que atinge a parte exterior da atmosfera e sai, né? Muito bem. Isso aqui é o que nós chamamos andar do bêbado. Se nós não temos nenhum princípio termodinâmico que nos faça entender isso, nós pensaríamos que o Sol sai, que a luz sai em forma reta e vai embora. Isso não acontece. Então a pergunta é, não será que com esses processos linearizados que nós pensamos do universo, a coisa não é assim? É diferente? Né? Então isso é o que chamamos de acaso ou destino. O destino não é mais nada menos que isso. Quando você vai a um quiromante, recomendo o livro de Machado de Assis, A Quiromantia, que é uma belíssima obra, né? Acontece isso, aquela pessoa pensa que com búzios, cartas, o que for, vai lhe dizer como vai ser o seu futuro próximo ou longínquo, né? Muito bem. E o acaso é não, que existem fatos que mudam a sua trajetória na vida de outra forma. Então eu espero que vocês tenham, com esses exemplos, entendido um pouco o que eu queria dizer com essa evolução linear aqui, que eu acho que entendemos linearmente porque nos falta conhecimento, tá? Então vamos lá. Bom, esse já mostrei. Então, para fazer a compreensão essa forma de pensar um pouco mais evidente, eu trouxe processos que o homem criou. Processo de produção, né? É onde o homem mais se esmerou em fazer as coisas, né, a produzir ao menor custo possível para ter ganhos menores. E aqui vocês têm, por exemplo, um produto que passa, né, já é produto feito, né, exemplo de processos definidos no tempo, distribuição de produto, setor de recebimento, estoque, né, vai a um setor de tratamento, vê que alguma coisa está errada, volta aqui, né? Passa a embalagem, setor de expedição. Essa aqui é uma seta do tempo, que não é, poderia ser linearizada, mas aqui vou mostrar outros exemplos que são menos evidentes. Por exemplo, uma distribuição de água numa cidade. Não nos queixamos quando falta água, né? Mas uma distribuição de água numa cidade é uma coisa terrivelmente complicada. Se vocês pensam que nós somos 4 milhões de gente, algum tubo gigantesco
tira a água do Guaíba, em algum lugar do Guaíba que nem sabemos onde é, e algo faz com que ela distribua, através de 4 ou 5 pontos, a um monte de casas, né? 1 milhão de hogares em todo Porto Alegre, vizinhança. Né? Então, essa distribuição de água então, tem duas formas. Um tipo de rede ramificada. Né? Se você está no último ponto da ramificação, pode traçar o caminho do fluxo, porém não pode saber se parte da água foi em outras derivações. Seria um exemplo um pouco, né, da vista linearizada. A gente pode pensar, mas não sabe quantas derivações disso teve. Né? E depois tem uma outra coisa que é muito mais interessante ainda, que é o problema da rede malhada. A rede malhada é quando a água retroalimenta, ou seja, volta ao circuito inicial, a água que sobrou, em vez de ser jogada ao rio, ela volta a realimentar o sistema. Você pode não temos absolutamente ideia de se o universo tem algum processo de realimentação em toda essa evolução, o qual mataria boa parte do que pensamos da linearização dele. Finalmente, eu quero colocar a questão do caminho crítico. O caminho crítico é um conceito que se criou nos anos 50, antes, durante a fabricação da bomba, lamentavelmente, né? E que hoje é fundamental em qualquer processo produtivo. Não sou engenheiro, mas vou mencionar rapidamente o que isso quer dizer. Se vocês começam um processo que vai dar no final, digamos, com um carro feito para ir na rua, vocês têm uma série de processos. No caso do carro, algumas dezenas de milhares de peças que contém aí que tem que ser montadas. Então, vocês têm, por exemplo, 2 atividades que duram uma 3 horas, outra 5 horas, e que elas são independentes uma de outra. Essas são as 2 de início. Por exemplo, você está produzindo o circuito elétrico do carro, está produzindo o circuito de freagem do carro. Tá? Depois tem um lugar onde ambas se assemblam. Mas esse aqui tem outra atividade que deriva dessa aqui, né? Antes de finalizar, né? Sei lá, instalação da roda, qualquer coisa assim. E então você tem para todas as atividades quanto tempo elas demoram. Então, se a gente soma todas essas setas aqui, né? Assim, assim e assim, vê que esse processo aqui, 5 mais 7 mais 2, é o processo mais longo. Esse é o que determina os outros. O processo mais longo. Porque você não pode ficar trabalhando feito louco, produzindo isso aqui, que leva 3 horas, porque em poucos dias você vai estar saturado dessas peças e vão faltar dessas. Então, se você sabe que esse processo é crítico, você pega, não você, mas a fábrica, pega os operários, vão fazer outra coisa e voltam a fazer esse serviço, enfim. É o jeito, o caminho crítico, um conceito fundamental em qualquer indústria, no setor de distribuição moderno. Então, vocês têm aqui um exemplo no qual o tempo joga em diversas componentes um papel distinto. Tá? Um papel distinto. E depois tem o assunto das redes neurais, que o homem trata de copiar do funcionamento do cérebro. Imagina como é o MEG, como é o funcionamento do cérebro, que basicamente consiste em uma série de ações que tem um peso cada uma, entra no que se chama a rede neural e tem uma saída que é o que essa rede neural decide que deve ser feito. Tá? Então, vocês aqui têm, vocês não sabem qual é a combinação que a rede neural que você projetou, porque quer um resultado, vai produzir. Tá? Por exemplo, 1 milhão de farmácias da Alemanha, um dono de 1 milhão, quantas farmácias na Alemanha, eles estão pretendendo saber como será o futuro das vendas. Né? Então, obviamente, tem uma série de entradas, tem 1000 farmácias,
tem o peso de cada uma delas, tem a rede neural e tem uma saída que vai lhe dizer, olha, faça tal coisa e você vai ganhar tanto mais dinheiro, tá bom? Então aqui vocês têm um processo decisório que de início você não sabe como é que é. Você não sabe como é que é. E nós não sabemos como é que é isso na loto, por exemplo, em outros processos, tá bom? Nós sabemos o resultado da loto depois. O cara foi assim, comprou naquela, aí todo mundo vai comprar lá porque acha que não é a mesma. Tá? Então, muito bem. Aqui outro caso de redes neurais. Então, nós estamos nesse ponto na seguinte situação. Eu mostrei o fato da vida, um pouco uma reflexão sobre o que nós sentimos da linearidade da vida e que, na verdade, essa vida não é para nada linear, né? Ou seja, para eu estar aqui, passei por uma série de contingências que poderiam me ter levado a qualquer outra coisa, menos estar aqui, como cada um de vocês. E a visão do universo que nós temos, que é tão linearizada, porque estamos vendo o que já passou, né? Como a visão que temos da vida. Nós temos noção de expansão, mas não sabíamos, porque medimos a expansão. Nós temos noção da radiação de fundo, porque foi descoberta, casualmente, a radiação de fundo, mas não sabíamos o que hacía. Nós temos ideia da matéria escura e a energia escura, porque ambas foram descobertas em 1980 e 1990. Antes não tínhamos a menor ideia de que essa coisa poderia existir. Tá? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se o processo é estocástico, se é determinístico. Tá? Então, questões e mais questões. Por que as partículas têm a massa que têm? Nós não sabemos. Nós não sabemos por que o próton tem a massa que tem, o elétron tem a massa que tem, e não tem outras massas diferentes. Ou porque não tem mais elementos que esses. Partículas fundamentais, né? Por que não há mais partículas? Por que as interações são do jeito que são e não de outro? Né? Por que não há mais elementos que a tabela periódica? Isso agora sim sabemos. Mas no começo do século passado, como é o nome do famoso matemático francês, Poincaré, se perguntava por que não há 10.000 elementos em vez de, na época eram conhecidos 80 e poucos, agora são conhecidos 90 e alguns que fabricamos artificialmente, porque sabemos como fazer, né? Mas então agora sabemos por que os elementos decaem e se tem mais nêutrons e prótons, não se aguentam as forças nucleares. Há outros campos além da matéria escura e energia escura a nível do universo, não sabemos, pode aparecer outro. O universo evoluiu no tempo em forma linear ou com o andar do bêbado. Se um bêbado, e essa coisa é muito importante, se um bêbado anda no meio da multidão, vai mais devagar ou mais rápido ou da mesma forma? Isso vocês se perguntaram? Eu vejo um bêbado caminhar aqui, tá? E eu vejo que o cara está bêbado, mas se o cara está bêbado no meio como é, Rock in Rio. Eu não sei se está bêbado. Eu não vou ver o cara, eu vou ver todo mundo caminhando aleatoriamente. Tá? Então, são todas questões que fazem a imagem que nós temos do universo hoje. Está linearizada, porque nós a linearizamos em base a 4, 5, 10 ou 100 fatos concretos que conhecemos, mas que não sabemos das suas origens. Nós conhecemos muito bem os fatos hoje, mas não sabemos das suas origens. Tá? E aqui mais, qual é o papel dos buracos negros na evolução do universo? Os buracos negros, há muita gente que pensa, aliás, o Einstein, junto com o Rosen, propunha que os buracos negros tinham ligações extraespaciais, por fora do espaço. Ou seja, a informação poderia chegar instantaneamente de um buraco negro a outro. Né? Então,
eles retroalimentam o universo. Isso é uma coisa que não sabemos, uma ideia muito interessante. Será que os buracos negros que temos no centro das galáxias, que somem com matéria, que não sabemos onde que vai, né? Por causa de como funciona o interior do buraco negro, matéria que entrou no interior do buraco negro vai embora e não sabemos aonde. Há uma singularidade. O que é uma singularidade? Nós não sabemos tratar a singularidade no espaço e no tempo. Tá? Será que eles estão retroalimentando o universo em outro? Ou será que está criando universos paralelos? Nós não sabemos essas coisas. São chutes. São chutes a serem pesquisados com muita mais tecnologia da que temos hoje. São eles sementes de outros universos ou não jogam papel nenhum? Cadê a matéria que neles entra? Qual é o papel dos fenômenos quânticos? A quântica é essencialmente probabilística, é estagística. Os processos são probabilísticos, têm probabilidade. E você produz um dado fenômeno, você faz uma dada experiência ou se produz por si só no universo. E se é um fenômeno quântico, você não sabe que resultado vai ter. Tem um que é mais probabilístico, outro que é menos probabilístico. Mas se um tem probabilidade 10 e outro tem probabilidade 1, depois de 1000 repetições, você vai ter 900 contra 100. Mas se produziram 100. E qual é a diversidade que esses 100, que são menos frequentes, produzem no universo? Nós não sabemos. Tá? Mas sim sabemos que os fenômenos quânticos, eles são probabilísticos. Tá bom? Esse é um tema de pesquisa fascinante de hoje. É fascinante. Realmente o que se está conseguindo em termos de conhecimento da realidade do tempo, em fenômenos feitos no laboratório, é fantástico. Tá? Muito bem. Então, no meu entender, a estranheza da forma em que evoluiu o universo é uma consequência da linearização imposta pelo conhecimento limitado das alternativas possíveis que vão sendo superadas, resultantes da nossa ignorância sobre a riqueza concernente aos processos probabilísticos, essencialmente aqueles derivados da mecânica quântica, da mecânica não linear e da termodinâmica de processos irreversíveis. A mecânica não linear é o seguinte: o sistema solar, se a gente pensa os planetas girando que nem loucos em torno do Sol, parece que a coisa não acaba nunca, mas não é assim. Não é assim. Porque os planetas influenciam uns aos outros em longos períodos de tempo. Muito longos períodos de tempo. E nós hoje sabemos a história do sistema solar com bastante aproximação. Ou seja, nós sabemos que existem, além de Plutão, objetos que foram fixados lá por Netuno, que se chamam transneptunianos, e que começam a ser descobertos há uns 20 anos atrás. Tá? E nós vemos que nos corpos menores, o drama é mais intenso, que esses corpos evoluem. Eles saem das suas órbitas. E a Terra também modifica a sua órbita, modifica a sua rotação. Ou seja, são fenômenos que nós vemos como estáticos, quero dizer, não como estáticos, como dinâmicos não variáveis, mas que evoluem em termos de milhões de anos. De milhões de anos. Tá? Então, esses fenômenos, nós não temos a percepção, a menos que tenhamos, a menos que estudemos eles, para que equações e computadores nos desvendem esse mistério. Tá? Desvendem esse mistério. Então, bom, aqui eu vejo que tenho que pôr, não posso pôr em vermelho essas letras, pois não se vêem, mas é o que falei sobre esses números primordiais, dos quais nós não sabemos se tem ligação com os outros, não temos ideia mesmo, mas nós conhecemos a eles hoje, a início do século passado não, mas hoje conhecemos profundamente.
A dimensionalidade, não, porque essa já conhecíamos desde crianças. Conhecemos não, sentimos, que nem a gravitação, não sentimos. Conhecer é outra coisa. Conhecer é saber como a gravitação se comporta, tá? Muito bem. Não só que ela nos faz cair, né? Tá bom. Aliás, nós decimos que nós caímos, não que a gravitação nos faz. Achamos que isso é uma propriedade primitiva, né? E então, com base nisso, no que acabo de dizer, a minha posição, tá? É que o princípio antrópico é um mito, sem base científica, sem nenhuma predição que seja submetível a teste e, portanto, sem nenhuma possibilidade de ser falseável, que é fundamental para qualquer teoria física. Se eu digo existem muitos universos, todo mundo toma como um chute de pessoas que sabem da coisa, mas que nem eles mesmos levam a sério a coisa. Então, o que precisa para saber se existem outros universos? Bom, se testaram possibilidades, trilhas que deixariam no nosso universo encontros de diversos universos. Isso não deu resultados positivos. Então, por enquanto, é uma ideia que está solta no ar, né? Sem nenhuma predição testável e, portanto, sem nenhuma possibilidade de ser falseável. Condição essencial para que um conceito seja considerado científico e não metafísico. E aqui termina a minha palestra. Muito obrigado pela sua atenção e agradeço todas as questões que vocês queiram colocar. Agradeço ao Alberto a paciência que tem, a eficiência que tem em organizar essas palestras, sendo a minha última, então, o agradecimento de todos os palestrantes anteriores. Obrigado. E aí, gostou do Simples Física? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGSTV. É só acessar e escolher o programa que você quiser.